E fazendo isso, nós estimulamos os nossos filhos a serem autoconfiantes, a terem a autoconfiança, sem enganarem as pessoas, sendo honestos, porque se ele é honesto com ele mesmo, ele não vai ser desonesto com outra pessoa. Olá, Elenir Menegaso do canal Conect Eu Sou, porque mães e filhos me inspiram. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre algumas regrinhas importantes para criar filhos confiantes. A autoconfiança é uma qualidade sem a qual nós não vamos nos tornar uma pessoa de sucesso, porque as qualidades básicas de caráter são comuns na infância, mas o papel principal em seu desenvolvimento está em nossas mãos, pertencem a nós, pais. E algumas regrinhas básicas ajudam os nossos filhos a crescerem e serem confiantes ou autoconfiantes. Uma delas, não interfira nos esforços da criança. Sempre respeite o desenvolvimento que ela está, o estágio que ela está. E sempre respeite, acima de tudo, o desejo de aprender coisas novas. Incentiva qualquer iniciativa, instala a autoconfiança. Se a sua criança está aprendendo uma habilidade, esteja apenas pronto para ajudar. Fique por perto, dê dicas do que ela possa precisar, mas observe sempre o comportamento dela conforme as aspirações e os desejos dessa criança. Isso que vai trazendo a autoconfiança. Não tente limitar as crianças quando elas estão jogando. Não insista no que você acha que é mais útil para essa criança fazer. Deixa o seu filho decidir o que fazer. Por exemplo, músicas, esportes, pintura. Às vezes, nós queremos que os nossos filhos sigam coisas que nós não fizemos quando nós éramos crianças. E nem sempre isso é presente e efetivo na vida dos nossos filhos. Outra dica é assim, sinceramente, fique alegre com qualquer esforço que ela faça. Incentive o esforço que ela faz. Mesmo que a sua opinião seja diferente, que você faria diferente. Afinal, para uma criança, isso é um grande avanço. Outra dica interessante também é converse sobre vários assuntos com os seus filhos. Sobre o bem e o mal, sobre as amizades, sobre ajudar, sobre prestar caridade, ajudar outras pessoas, sobre atitudes em relação a ela e em relação aos outros, sobre o que é a vida adulta e como ela difere da vida da criança. Preste muita atenção também na educação sexual dos seus filhos. Procure construir suas explicações com linguagens acessíveis, linguagem que elas compreendam, para que a criança sempre entenda da melhor forma possível. As crianças são muito sensíveis, principalmente as nossas crianças que estão nascendo agora da nova era, são muito sensíveis à falsidade. Elas percebem quando nós estamos mentindo ou mesmo quando nós estamos omitindo as coisas. Outra dica, ouça atentamente a opinião da criança, espere ela falar. Sobre cada questão que ela fale, respeite a posição dessa criança. Se a criança se enganar, gentilmente, sem ridicularização e censura, ela vai ser uma criança mais acessível às críticas. Tudo isso deve acontecer numa atmosfera de benevolência, ela perceber que você está passando para ela o que você tem de melhor. Outra dica para as crianças adquirirem a autoestima é se envolva no desenvolvimento do seu filho. Reserve um tempinho só para você ler ao lado dele, para você discutir um livro interessante juntos, para estimular também o raciocínio lógico. Leia para ele, peça para ele explicar o que ele entendeu, o que ele imaginou assistindo, ou mesmo quando eles estão assistindo um desenho,
você incentiva o raciocínio crítico dessa criança. Outra dica muito interessante para a autoestima, que eu já falei em outros vídeos, mas não custa repetir: não compare o seu filho a outras crianças, principalmente na presença deles. Não se torne um intermediário na relação entre ele e outras crianças. Deixe ele aprender, deixe ele se comunicar. Você só pode corrigir pouco o relacionamento dele em caso que houver uma situação de problema ou que você percebe que ele não está conseguindo resolver sozinho. Outra dica também importante: preste atenção ao relacionamento e aos relacionamentos que vocês têm entre família. As crianças, elas são muito sensíveis a todos os problemas de comunicação dos pais. Então, tente mostrar respeito um pelo outro. E a criança, nesse sentido, ela vai se sentir confiante. Se ela percebe você falando mal de uma outra pessoa, ela vai saber intuitivamente que você também pode falar mal de qualquer pessoa e ela também pode falar mal de qualquer pessoa. Considere as características individuais do seu filho. Se a natureza dele é dotada de um caráter pouco sociável, não vai repreender porque ele não gosta de estar com as outras pessoas, mas incentive, ajude a ele lidar com esse problema. Você pode construir joguinhos, você pode dar exemplos e você vai diminuindo as barreiras que talvez ele mesmo tenha se colocado. Outra dica importante: não isole a criança de outras pessoas. Muitas vezes nós mães temos a vontade, o incentivo de colocar no colo e passar o tempo todo ali para uma proteção, como se nós fôssemos uma cobertura de vidro, protegendo essa criança de todos os problemas possíveis e impossíveis. A criança, ela deve frequentar e ter com ela todas as nuances de vários círculos, de várias classes. Ela precisa se socializar com vários tipos de crianças, para ela também perceber as diferenças, as adaptações. Isso é muito importante, para que ela adquira a autoconfiança. Trate a criança como uma pessoa. Nesse caso, ela vai ficar muito confiante. É lógico que quando a criança é pequena, nós temos vontade de fazer tudo pela criança, dar muito amor e carinho. E muito amor e carinho não é mimo, é amor e carinho, coisa que nós não sabíamos, ou nossos pais não sabiam como expressar isso. Lembre que a felicidade, ela é um conceito muito amplo para escrever numa receita de uma folha de papel, mas o principal é amar o seu filho e respeitar os direitos dele, os cuidados que nós temos com ele. Isso, aos poucos, nós vamos fazendo com que eles adquiram a autoconfiança, fazendo com que eles percebam que eles são capazes de realizar muitas tarefas e que essas muitas tarefas eles vão se encontrando naquele caminho que traz mais facilidade para ele. E esse caminho que traz maior felicidade e maior facilidade é aquilo que ele traz com ele como dom. Isso é o dom de cada indivíduo, de cada pessoa. E fazendo isso, nós estimulamos os nossos filhos a serem autoconfiantes, a terem a autoconfiança, sem enganarem as pessoas, sendo honestos, porque se ele é honesto com ele mesmo, ele não vai ser desonesto com outra pessoa. Isso nós precisamos colocar em prática, nós adultos. E se nós temos essa base, se nós já temos esse despertar, fica muito mais fácil nós ensinarmos isso aos nossos filhos. Por hoje é só, e eu deixo aqui um beijo no seu coração.